Olá, criptomaníacos! Hoje tivemos a reunião do FONC, um comitê do Banco Central para estabelecer a taxa de juros dos Estados Unidos. Na verdade, ela permaneceu a mesma pela 7ª vez consecutiva. Nada acontece, mas isso não se aplica ao Bitcoin. Após cada uma dessas reuniões, o impacto no preço do Bitcoin é extremo. E é justamente por isso que eu estou aqui hoje para te explicar qual é o impacto dessa reunião pro Bitcoin. Dessa forma, você evita perder dinheiro. Enquanto você vai dando aquele like maroto para ajudar o canal, não esquece, né? Pelo amor de Deus, nunca te pedi nada na vida. Deixa o like, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Enquanto você faz isso, eu vou falar aqui sobre a previsão que eu tinha feito em relação ao Bitcoin. Eu disse para vocês que confirmação do rompimento da linha de tendência de alta levaria o Bitcoin a determinada linha, a determinada média móvel. E adivinha, pessoal? Adivinha onde a queda parou? E esta linha branca, que é uma linha de tendência de alta, o preço sobe, volta para ela, sobe, volta para ela, sobe, voltou para ela. Enquanto estiver sobre esta linha, está tudo maravilhosamente bem. Se romper para baixo, aí a gente deve voltar para a nossa média de 50. Está posicionada, neste momento, nos 65.608 dólares. A few moments later. E aconteceu, como vocês estão vendo aqui, um rompimento. O que eu não queria, ou seja, o preço veio caindo, ele acabou vindo para baixo desta linha de tendência de alta e hoje ele fez um reteste como resistência, ou seja, veio por baixo tentando retornar e até esse momento falhou, né? O preço foi lá, bateu nos 70 mil dólares mais uma vez, não conseguiu e agora está em 69.500. Realmente fechando esse dia abaixo dessa linha de tendência, que no momento está justamente ali ao redor dos 70 mil dólares, a tendência maior seria a gente ter aqui um recuo de preço para essa região da linha amarela, que é a média de 50 dias. Tá? Ela está posicionada nos 65.900, ou seja, 66 mil dólares. Né? E tem gente que diz que análise gráfica não serve para nada. Pessoal, o gráfico não mente. Ao contrário da notícia, que você primeiro escuta a notícia para depois fazer alguma coisa, como, por exemplo, a reunião do Banco Central de hoje, que já aconteceu, o gráfico já te entrega o que vai acontecer antes de acontecer. Tá tudo mapeado. Então, mesmo se o governo já informou alguém, já passou alguma informação privilegiada, o gráfico vai te dizer isso antes mesmo do evento acontecer. E como nós, seres humanos, repetimos continuamente as mesmas ações, repetimos continuamente os mesmos erros, adivinha, pessoal, as quedas acontecem iguais. Os ciclos acontecem de forma parecida. Então o ser humano acaba sendo previsível e a análise gráfica ajuda a gente a identificar aonde vai uma queda, aonde vai uma alta e dessa vez não foi diferente. Como vocês podem ver aí no gráfico da Quantifury, inclusive utilizem a Quantifury para fazer análise gráfica gratuitamente no TradingView. O TradingView é uma ferramenta paga, né? Tem o TradingView Pro, que é pago, cheio de indicadores. Você, sendo cadastrado na corretora Quantifury, você tem acesso a isso de forma gratuita, assim como paga zero de taxa, nenhuma taxa para fazer compra e venda de criptomoedas, ações, ETFs, commodities, qualquer ativo no Brasil ou no exterior, tá? Se você quiser, o link na descrição ou no QR Code aqui embaixo, lê com o teu celular que você vai cair na melhor corretora do mercado. Como eu estava falando, aqui está o gráfico, né? O que eu tinha falado para vocês é o seguinte, esta é a linha de tendência de alta que vem desde 1º de maio, né? Então o preço vem respeitando, sempre que caía parava nesta linha de tendência de alta, na cor branca, só que rompeu exatamente aqui, ó, no dia 8 de junho, né? De 8 para 9 de junho rompemos e o que eu tinha falado para vocês é, vai beijar a linha amarela, a média de 50 dias aqui embaixo, nos 65.950. Olha só, pessoal, exatamente aonde veio parar a nossa queda. Ela parou exatamente no alvo, exatamente onde eu passei para vocês. A partir dali o preço se recupera, vem fazer um reteste aqui por baixo da nossa linha de tendência, né? O preço subiu até aqui a posição de 70 mil dólares mais uma vez e agora sofreu novamente com a resistência e recuou para casa dos 68 mil dólares. Então ainda não estamos livres de queda, tá? Porque ainda não recuperamos esta linha de tendência. Ela que era um suporte contínuo, agora se tornou uma resistência. Então é importante a gente aguardar esse rompimento que eu vou
explicar para vocês onde está em breve. E o Bitcoin é previsível porque governos são previsíveis. Já parou para pensar nisso? Se você sabe exatamente o que um político vai fazer, e geralmente ele faz a mesma coisa, que é aumento de imposto, a inflação de moeda, ou seja, tudo aquilo que você espera que um parasita faça, ele faz. E se ele fizer, vai acontecer o contrário com o Bitcoin. O Bitcoin vai se proteger disso. Então, se o político é previsível, o Bitcoin também se torna previsível. E quanto mais previsível for um governo, melhor para o Bitcoin, melhor para você que é investidor. Então, para a gente hoje no Brasil, se por um lado é trágico ter o Lula como governante, por outro lado é excelente. Se você sabe que o Lula vai agir da forma que você já sabe, que é o quê? É inflação, é baixar a taxa de juros, é aumentar imposto, você sabe que o real vai se desvalorizar em relação ao dólar, em relação ao Bitcoin, você sabe o que vai acontecer na taxa de juros, então você pode agir conforme isso. Você vai se preparar, já se posicionar no mercado, esperando isso acontecer e vai ganhar dinheiro, muito dinheiro. Claro que quem é mais pobre lá e não tem acesso vai perder dinheiro. Fazer o quê? Aproveite você que tem consciência e que tem informação para reverter o jogo, para você se dar bem, mesmo com um parasita lá no comando. E nos Estados Unidos não é diferente. FONC, que é o Comitê do Banco Central Americano, mantém juros dos Estados Unidos entre 5,25% e 5,50% e prevê apenas um corte na taxa de juros em 2024. Essa é aquela partezinha que eles colocam para te dar medo, para te manipular. Porque você fala, pô, eram previstos 3 cortes para esse ano, agora é só um corte. Isso é negativo. Então eu vou fugir do Bitcoin, vou fugir dos ativos de risco, que é o que eles querem que você faça. Eles querem justamente evitar a inflação. Então é interessante para eles que você não compre ativos, que você não compre nada, para não gerar inflação. Essa mentirinha contada pelo governo é para tentar dar uma equilibrada nas coisas e se você aceitar essa manipulação, você vai perder dinheiro. Então, não acredite no que o governo diz, acredite no que o governo faz. E o governo sempre faz a mesma coisa, como eu falei para você. Ele tende sempre a aumentar a base monetária, a aumentar impostos. Então, se mantenha na mesma direção. Confie nos gráficos e não na palavra de mentiroso, e não na palavra de bandido. E é tão óbvio as coisas que você vai ler na matéria. A taxa segue no intervalo entre 5,25 e 5,5 pela 7ª reunião consecutiva, como 95% do mercado esperava. Então, assim, por que o preço caiu antes da reunião e subiu depois da reunião se as coisas permanecem exatamente as mesmas? Porque eles usam esse tipo de coisa para manipular o mercado. Eles sabem, eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, que gerar uma ansiedade, né? O que será que vai acontecer? Gera o quê? Gera um nervosismo nas pessoas, no mercado. As pessoas tendem a vender ativos de risco e depois que não acontece nada, elas tendem a recomprar. Então eles já sabem o movimento que vai acontecer nos ativos de risco, incluindo no próprio Bitcoin. E os caras são tão desgraçados que eles não assumem a culpa pelos problemas. Por que eles não estão mexendo na taxa de juros? Porque a inflação ainda não está controlada. A inflação está alta, segundo eles, né? Segundo o Banco Central. Então o que eles fazem? Eles repassam essa culpa para outras pessoas. Então tá aqui, ó. O índice de preços ao consumidor tem apresentado uma tendência de queda desde que registrou leituras fortes em fevereiro e março. Ou seja, está melhorando, né? A inflação está sendo um pouco mais controlada, está com a tendência de queda. No entanto, o payroll, ou seja, a folha de pagamento, o número de contratações, apontou para um mercado de trabalho ainda aquecido. Notem que eles associam aqui a inflação não à impressão de moeda, culpa do governo. Eles associam a inflação a muitos empregos, porque se a pessoa está empregada, logo ela tem dinheiro para consumir, e se ela consome, o preço dos produtos sobe. Então a culpa da inflação não é do político imprimindo moeda, a culpa da inflação é de muitos empregos sendo gerados. O político, o governo, culpa você ter emprego pela inflação. Para os políticos, deve existir um certo nível ideal, um nível desejado de desemprego. Esses desgraçados não ligam para a sua dor, não ligam para você estar sem emprego, sem condição. Não se importe com isso. A gente imprime dinheiro e dá para você desempregado, entendeu? A gente sustenta você porque deve existir um nível ideal de desemprego para evitar a inflação. Meu filho, inflação é o aumento da base monetária. É isso que gera aumento de preço em tudo. Não tem nada a ver com mais ou menos empregos.
Até porque se o cara está desempregado, ele recebe seguro-desemprego, ele recebe dinheiro do governo também para consumir. Então isso não faz sentido. É somente o governo tentando passar pano para ele próprio, falando assim, eu não sou culpado pela inflação, eu não tenho nada a ver com isso. A culpa aí é do empresário malvadão que dá emprego. Que dá emprego para as pessoas, entendeu? Se o empresário malvadão não tivesse dando emprego, tava tudo melhor. Os caras são psicopatas. Mas, como eu disse, a intenção de todas essas reuniões que não mudam absolutamente nada é manipular o mercado para colocar dinheiro na mão de poderoso, né? BlackRock ou os próprios políticos. Então você consegue manipular o mercado e o que acontece todas as vezes antes dessas reuniões é o seguinte, olha no gráfico aí. Aqui no gráfico nós temos marcados aqui os últimos FONCs, ou seja, as últimas reuniões desse comitê do Banco Central Americano para decidir taxa de juros. Mas olha só o que acontece logo antes dessas reuniões. Estamos aqui em março de 2024, acontece a reunião nesse ponto aqui, né, fundo do poço. Olha só os dias antes o que vocês encontram. Uma grande queda de preço, ok? Mais para frente temos a próxima reunião de maio. Olha só o que acontece logo antes dessa reunião, pessoal. Sim, uma enorme queda de preço. E agora tivemos essa reunião hoje, né? Junho de 2024. Olha só o que acontece com o preço logo antes da reunião. Como eu falei, ansiedade no mercado, vai que o político parasita inventa de fazer uma moda. Não vou arriscar meu dinheiro. Vou fazer o quê? Vou vender os meus ativos de risco. Vou vender os meus bitcoins. E acontece o quê? O preço desaba todas as vezes. Mas notem a formação que a gente está tendo com essas quedas. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Sim, estamos falando sobre uma formação ombro, cabeça, ombro invertido, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, nesse livro de trading aqui, perfeitamente sendo criado um gráfico extremamente bullish, extremamente otimista de ombro, cabeça, ombro invertido, onde a tendência após o rompimento do pescoço é isso aqui, ó. É uma disparada de preço, que também pode estar ocorrendo de forma manipulada. Afinal, o povão, com medo, assustado, vendeu seus bitcoins para BlackRock, para grandes baleias, e agora eles podem finalmente empurrar esse preço para cima, dando um próximo salto no gráfico do Bitcoin, fazendo com que quem enriqueça não seja você, seja a BlackRock. Mas não se precipite, porque nós estamos brigando nessa resistência. Não vá comprar, não vá se posicionar embaixo da resistência. Aguarde o rompimento. Afinal, como eu falei, estamos aqui presenciando um ombro, cabeça, ombro invertido, que só é confirmado após o rompimento deste pescoço, essa linha branca que vocês estão vendo aqui na horizontal, nos 71.700 dólares, tá? Então o preço agora nessa região de 68, 69, ele ainda não rompeu essa região aqui, vamos arredondar, né? Dos 72 mil dólares. Aguarde um rompimento e um fechamento diário acima de 72 para você entrar com tudo, porque esse rompimento aqui vai fazer o preço disparar para um nível muito acima. Até onde vai disparar no curto prazo? É aqui que eu volto para o histórico dessas reuniões do Banco Central dos Estados Unidos. Se antes da reunião acontece uma queda de preço, após a reunião acontece uma forte subida no preço. E é justamente isso que eu mostro para vocês nesse gráfico aqui. Estão vendo essas linhas amarelas na vertical, marcando as datas da reunião do FONC, as datas da reunião do Comitê do Banco Central para analisar a taxa de juros. E olha só, pessoal, o tamanho das altas após essa reunião. Na reunião de janeiro desse ano, subimos 74%, se pegar aqui a alta como um todo, né? Se pegar até aqui, 28%, se não me engano, tá? Mas enfim, 74% de alta. Segunda reunião, março de 24. Após a reunião, sobe 19%. Reunião de maio, após a reunião, sobe 26%. E agora tivemos a reunião hoje, dia 12 de junho. O que vocês esperam que vai acontecer a partir de agora? Entramos no dia com o preço na casa dos 66 mil dólares, tá? E agora a gente viu o preço bater em 70 mil dólares, tá tendo um recuo, mas a tendência aqui, somente imitando o pior resultado, tá? Que é 19%, a gente teve 74%, teve 26%, mas vamos pegar o pior, vamos pegar 19%. Para onde o preço iria, subindo somente 19%? Tá aqui, pessoal. Somente imitando os 19% dessa subidinha aqui, referente a março, o preço bateria em 80 mil dólares por Bitcoin. Então, olha o tamanho do potencial de valorização. Isso com o pior cenário, tá? Com o pior histórico que a gente tem aqui de reunião do FONC de dezembro de 23 para cá. Como eu falei, o governo é previsível.
E é por isso que o Bitcoin é previsível. E no Brasil, com o governo que a gente tem hoje, é mais previsível ainda. O que você esperaria do real com o governo que está hoje no poder? Que ele vai se valorizar ou desvalorizar? Desvalorizar, óbvio. E aí você vai olhar para o gráfico e vai acontecer exatamente o que você esperava. Tá aqui o gráfico euro contra real. Olha só o euro se valorizando tremendamente em relação ao real, como seria esperado. Vamos passar para o próximo. Aqui está o M2 no Brasil, ou seja, a quantidade de moedas, a base monetária, a inflação real no Brasil. E olha só o gráfico, pessoal, como ele não para de subir e está ficando cada vez mais íngreme, como seria esperado. E o dólar? Será que a gente precisa de mais da nossa moedinha shitcoin para comprar o dólar ou menos? Pessoal, você vai esperar que você precise de mais, ou seja, que o real seja desvalorizado. E não vai ser diferente. Está aqui o gráfico do dólar contra o real. Olha só, 2024, só subindo. Ou seja, o real perdendo valor, já ultrapassou R$ 5,40 para comprar $1. Então, se você sabe o que vai acontecer, como é que você vai perder dinheiro? E isso pode continuar indefinidamente. O que você espera de um governo que diz que dividendos têm que acabar, que diz que empresário é bandido? Será que as ações tendem a valorizar ou desvalorizar? É óbvio que tem que desvalorizar, então está o gráfico aí das ações da Ibovespa perdendo valor ao longo de 2024, como seria esperado. E quanto mais previsível se torna o governo de um país, mais a procura pelo Bitcoin vai subir. Porque se você for minimamente inteligente, você vai entender que esse tipo de atitude leva à valorização de um ativo como o Bitcoin. Então, o que você espera que aconteça com a procura por Bitcoin no Brasil ao longo desses anos, né? Conforme a gente for se aproximando do governo atual? Está aqui o gráfico que mostra justamente isso. Procura mensal por Bitcoin, pela palavra Bitcoin na internet, tá? Então vocês percebem que lá em 2015, Estados Unidos disparado na frente, Alemanha em segundo, Reino Unido em terceiro, Brasil em quarto aqui, com 66 mil buscas mensais. Vamos deixar o tempo passar, vamos deixar o tempo rodar aqui, ó. Estamos aí em 2015, 2016, ó, passando o mês de 2016, o Brasil tá ali, ó, no top 3 agora, né, 150 mil buscas, chegando a 200 mil buscas em 2017, disparou, ó, 400, 500 mil buscas, mas o Brasil tá ali brigando para a Índia, agora caiu muito o Brasil, tá lá em sexto. Calma, o Brasil vai subindo de novo, 2018, 2019, porque aqui já é outro governo, né? Então o Brasil já não estava com tanta força assim. Mas calma, pessoal, as coisas vão melhorar porque o governo vai ficar mais previsível aqui no Brasil. Olha só, 2019, começa a subir já. Aí pandemia, sei lá o que, a gente já tá com aquele problema lá. Agora, pandemia no mundo todo, começa a subir em vários lugares aí que não estavam antes. Turquia disparando, Alemanha em segundo, Brasil ocupa agora a quarta posição, 2021, olha lá, Brasil subindo pouco a pouco, está se aproximando, caiu de novo. A Alemanha já passou, mas estamos brigando, estamos ali na briga. Competição, Brasil, Alemanha, Turquia, né, tentando... estamos em 2023, vamos entrar em 2023 agora, mudou o governo. Ih, agora mudou o governo, o negócio tá maluco, hein, pessoal? Olha o Brasil em primeiro lugar. Pronto, estamos em 2023, Brasil disparado na busca na internet pela palavra Bitcoin e entramos finalmente em 2024, chegando finalmente no cenário onde o Brasil é o país com mais buscas por Bitcoin no mundo, pela palavra Bitcoin no mundo. Por que tanto interesse pelo Bitcoin no nosso maravilhoso país, onde a nossa moeda é continuamente desvalorizada, onde a nossa bolsa é continuamente desvalorizada? O que você vai buscar? Óbvio, você vai buscar Bitcoin. E como diz o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, um best-seller, Bitcoin é a forma mais fácil de ficar milionário. O escritor afirma ser quase certo que os preços continuarão subindo, não tanto pelo Bitcoin em si, mas sim pela incompetência de seus líderes políticos. E aí ele botou aqui, entre os nomes citados, né, Joe Biden, um governo de esquerda nos Estados Unidos, que faz basicamente a mesma coisa que o PT faz no Brasil, Janet Yellen e Jerome Powell. Olha aí o Banco Central americano. Sim, pessoal. Então, ele está falando a mesma coisa que eu. Ele está falando que é muito óbvio o que vai acontecer com esse tipo de político no comando. Então, use Bitcoin. O Bitcoin vai crescer porque ele é óbvio, é evidente que ele vai subir de preço. E para fechar esse vídeo também trazendo algo que era previsível, há 3 meses atrás, eu indiquei para vocês um projeto. Indiquei não, né? Comentei com vocês sobre um projeto ligado à minha gestora privada, a Lastra. Esse projeto é a ZigDAO, que possui um token chamado Zig e também um ecossistema que está para ser lançado agora chamado ZigChain. 3 meses atrás eu falei para vocês, pessoal, fiquem de olho nessa minúscula gema. Eu conheço o projeto porque ele está envolvido na minha gestora privada e eu sei que o projeto é bom. E 3 meses depois, ele dobrou de preço, praticamente. Segue o trechinho aí do que eu comentei 3 meses atrás.
Eu estou falando aqui sobre a Zignali, que é nosso parceiro, e que passou de 100 milhões de valor de mercado. Tá? O token dele se chama ZIG. Estão vendo aqui que está na posição 428 no mercado. Vem subindo absurdamente nos últimos tempos, né? E eu queria que vocês pesquisassem sobre a Zignali e fossem lá parabenizá-los nas redes sociais, porque realmente é um projeto que está em constante crescimento, e o crescimento deles é o crescimento da Lastra e também da Criptomaníacos. Vamos analisar agora onde está a ZIG. Coloca aqui no CoinMarketCap, ó, Zignali, ZIG, clicou, vai abrir aqui a posição, está subindo 10% no dia. Se botar aqui, ó, no ano, né, ele já está com uma valorização extrema nesse ano, na posição 384 agora no mercado, tá? Valendo praticamente 10 centavos de dólar, 0,09. Ainda é um projeto que não está no top 100 de mercado, mas em breve deve entrar, porque, como eu falei, é um projeto muito forte. A novidade é uma parceria que vai permitir a ZigChain, a rede desse projeto, se comunicar com outros protocolos, ganhar escalabilidade e será possível, inclusive, criar meme coins nessa rede. E talvez essas novidades na rede da ZIG façam ela finalmente romper essa região aqui de consolidação que ela está desde março desse ano, estão vendo? Desde março de 2024, ela está basicamente no mesmo preço depois de uma subida absurda que ela teve, né? Ela valia 0,005 em agosto de 23, agora está valendo 0,09. Então, esses lançamentos, né, inclusive utilizando aí essa entrada de meme coins para dentro da rede, que é o que está no hype agora, pode fazer a ZIG finalmente romper essa resistência atual. Então, fiquem de olho num projeto que não está ainda no top 100, mas que tem grande potencial. Enfim, a mensagem principal de hoje é: se você sabe que algo vai acontecer, se algo é muito previsível, haja de acordo para você ganhar com isso. E nada é mais previsível nesse momento do que o nosso país, do que a nossa moeda. Então, pessoal, tá muito fácil ganhar dinheiro. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.